Olá, querido, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso estudo de número 3 e no nosso estudo de hoje nós iremos ver o âmbito espiritual do que ocorreu ali em Minneapolis. Antes da gente iniciar nosso estudo, eu quero te convidar para orarmos juntos, para que nós possamos ter a presença do Senhor a nos ajudar no estudo de hoje. Oremos juntos. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, porque temos a oportunidade de estudar mais uma vez. Pedimos que o Espírito Santo nos ajude a entender essas verdades gloriosas e que nesse estudo sobre a história, Deus, da parte espiritual do que aconteceu ali naquele ano tão importante para nós, que a gente entenda direitinho o que o Senhor quer passar para nós. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Então nós iremos agora ver, a parte histórica. Esse é o último vídeo da parte histórica de Minneapolis. A partir do próximo vídeo, que é o estudo número 4, nós iremos tratar do que de fato foi a mensagem. Nós iremos começar a explicar a mensagem dada em 1888. Nós vamos começar a ver realmente que gloriosa mensagem é para nós. Ok? Então, nesse estudo de hoje, nós iremos, mais uma vez, começar com a nossa citação, mas o tema nosso hoje é o mundo espiritual em Minneapolis. O que estava acontecendo ali em Minneapolis na parte espiritual. Nós vimos o que estava acontecendo entre os homens ali, nós vamos ver o que aconteceu na parte espiritual. Vendo pelos olhos espirituais. Lembrando, nosso texto, o Senhor levantou o irmão Jones e o irmão Wagner para proclamar uma mensagem ao mundo, a fim de preparar um povo para permanecer em pé no dia de Deus. Então, vamos primeiro ver na parte espiritual, vamos ver um ser que estava ali presente em Minneapolis, que não estava visível aos olhos humanos. Quem é este ser? Olha só, o anjo relator. Veja o que diz as palavras do Espírito de Profecia sobre isso. Na reunião da manhã seguinte, para os ministros, aqui ele está falando, tive algumas coisas claras a dizer aos meus irmãos, que não ousei reter. O sal tinha perdido seu sabor. O ouro fino tornou-se escasso. A escuridão espiritual estava sobre o povo, e muitos evidenciaram que eles foram movidos com um poder de baixo, pois o resultado foi tal como seria quando não estavam sob a iluminação do Espírito de Deus. Que páginas da história estavam a ser feitas pelo anjo relator. Então nós vemos aí que de fato havia um anjo que estava relatando tudo o que acontecia em Minneapolis. Então ele tinha apenas esse cargo. Tudo o que se falava ali em Minneapolis ele tinha que registrar fielmente. Nós vamos ver algumas cenas que esse anjo relatou, né? Por isso que aqui ela diz assim, que páginas da história esse anjo teve que relatar. Porque de fato foram coisas assim tremendas. Nós vamos ver mais algumas para logo à frente. Então a primeira figura que vimos aí em Minneapolis é a figura do anjo relator. A próxima figura, ou as próximas figuras que estavam ali, são os anjos maus. Havia anjos maus ali, além do próprio Lúcifer, né? Mas veja o que diz o Espírito de Profecia sobre os anjos maus que ali estavam. Foi-me dito pelo meu guia que tinha havido uma testemunha da conversa destituída de Cristo. A conversa da ralé evidenciava o espírito que suscitou as palavras. Quando entraram nos seus quartos, os anjos maus vieram com eles, porque fecharam a porta ao Espírito de Cristo e não quiseram ouvir a sua voz. Não houve uma humilhação da alma perante Deus. A voz da oração raramente era ouvida. Mas as críticas e declarações e suposições exageradas e conjecturas e inveja e ciúmes e as suspeitas malignas e falsas acusações eram frequentes. Se os seus olhos tivessem sido abertos, teriam visto aquilo que os teria alarmado. A exultação de anjos malignos, e teriam visto também um observador que tinha ouvido cada palavra
e registrado essas palavras nos livros do céu. Queridos, olha que coisa soleníssima, soleníssima. Os anjos maus, eles puderam ir junto com aqueles homens para os seus lares, porque eles fecharam a porta para o Espírito de Cristo. Ao ouvirem a mensagem dada por Jones e Wagner em 1888, os líderes, eles faziam brincadeiras com a mensagem, com os mensageiros. Eles falavam mal deles. Nós vamos ver outro texto que vai falar isso. Falavam mal, riam dos mensageiros e riam da própria mensagem. Achavam um absurdo. Por quê? Lembra do porquê que nós falamos no último estudo? Eles tinham ideias pré-concebidas na mente. Então, para eles não fazia sentido algumas coisas que Jones e Wagner falavam e fez com que eles suscitassem um espírito de oposição e de realmente zombaria da mensagem e dos mensageiros. Sendo assim, o Espírito de Profecia nos mostra agora no plano espiritual que eles acalentaram a presença dos anjos maus e esses anjos maus exultavam sobre eles. Olha só que coisa impressionante, imagina só os demônios sorrindo, os demônios se divertindo, enquanto aqueles homens falavam mal dos mensageiros de 88. Então, os anjos maus ali estavam para estarem ao redor daqueles homens por terem permitido essa presença desses anjos. Olha só outro texto que diz: como pode qualquer de nossos irmãos que tem diante de si a história do Senhor, da vida e da glória, abrir os seus lábios para proferir palavras semelhantes às palavras de zombaria dos assassinos do nosso Senhor? Será que o Senhor leva os nossos irmãos a dizer essas coisas? Eu respondo: não. Eles não sabem de que espírito são. Pudessem seus olhos ser abertos e veriam anjos malignos a exultar à sua volta e a triunfar no seu poder para os enganar. O dia está mesmo à nossa frente, quando Satanás responderá a exigências desses céticos e apresentará numerosos milagres para confirmar a fé de todos aqueles que procuram esse tipo de provas. Quão terrível será a situação daqueles que fecham os olhos à luz da verdade e pedem milagres para se estabelecer no engano. Queridos, olha como é perigosíssimo esperarmos milagres, sinais e tudo isso para crer na verdade. Deus não escolheu essa forma de nos mostrar a verdade ali em 88. Simplesmente ele enviou duas pessoas levando um testemunho direto, falando da lei e do evangelho de forma claríssima, como vamos ver no próximo estudo. Porém, foi rejeitado. Eles foram rejeitados, aquela mensagem estava sendo rejeitada. Mas Deus tensionava explicar o povo daquela forma. Deus quis que a história fosse desse jeito, ele quis enviar aqueles homens. Mas o Espírito de Profecia diz que como o Espírito Santo não estava trabalhando da forma com que alguns líderes achavam que deveria trabalhar, eles então rejeitaram, porque acharam que não era o Espírito Santo que estava fazendo aquela obra. Então eles estavam esperando sinais, algum milagre, alguma coisa para provar que aquilo ali era verdade. Mas veja o que o Espírito de Profecia nos fala. Se você espera milagres, sinais para poder provar que isso é verdade, e se a Bíblia não é suficiente para lhe mostrar o que é a verdade, Satanás tem preparado grandes milagres para o futuro, grandes aparições, grandes sinais. E se nós não estivermos alicerçados na palavra, iremos cair diante desses milagres e desses enganos, né? Então a palavra deve ser suficiente para nós. Temos que tudo pesquisar nas Escrituras. Isso está de acordo com as Escrituras? Se está de acordo com as Escrituras, é de Deus. Se não está de acordo com as Escrituras, não é de Deus. Agora, precisamos ir para as Escrituras sem preconceitos, sem ideias pré-concebidas e deixar que Deus fale conosco. E mesmo que algumas coisas que Deus fale esteja contrário às nossas concepções, precisamos ver pela própria palavra se tudo isso é verdade. Então, a Bíblia é a nossa norma. Precisamos provar toda a doutrina pela palavra de Deus. Outra coisa, vamos ver outros detalhes que estavam acontecendo ali no plano espiritual. Os anjos. Veja só o que diz aqui. Esses textos todos estão no Materiais de 1888. Você encontra no site EGW Writings. E a citação que eu coloquei ali embaixo é na página 517. Veja só o que aqui nos diz aqui. Naquela reunião, nas salas onde os irmãos estavam alojados e reunidos, não houve muita oração, embora algumas salas fossem uma exceção.
Fui levada para uma sala e fui convidada a ouvir a conversa de homens que estavam na posição considerada como porta-vozes de Deus. Ouvi os gracejos, os comentários sarcásticos em relação aos mensageiros e à mensagem, aquela doutrina que diferia das suas ideias de verdade. E foi-me dito que havia uma testemunha em cada sala, tão certa como a testemunha estava no palácio de Belsazar, naquele festival misturado com o louvor dos ídolos e do vinho. O anjo, naquela ocasião, traçou as letras contra as paredes do palácio. Assim, uma testemunha escreveu nos livros do céu os discursos indelicados daqueles que não sabiam de que espírito se tratava. Essa é uma das citações que eu acho mais incríveis sobre o mundo espiritual ali em Minneapolis. Porque, se você se lembrar do que estava acontecendo ali no palácio do rei Belsazar, ele estava ali fazendo uma festa, adorando o Deus dele, e regrado a muita coisa, muitas orgias, vinhos, bebedeiras e várias coisas que Deus não aprova. Até o ponto de que uma mão apareceu ali para ele e traçou letras escrevendo o destino de Belsazar. E o Espírito de Profecia disse que da mesma forma, como estava tendo ali, barulheira, estava tendo ali brincadeiras, ali no reino de Belsazar, estava acontecendo a mesma coisa ali entre os líderes em Minneapolis. O mesmo Espírito estava atuando neles. E ela diz, da mesma forma, a mão que escreveu aquelas letras no palácio de Belsazar também estavam escrevendo letras, os registros de tudo que estava acontecendo, de cada palavra que estava sendo dita sobre os mensageiros ali em 1888. Isso é muito forte. A próxima passagem que iremos ver é uma visão que foi dada a irmã White. O guia dela chama ela para colocar ela em um local, para que ela pudesse ver algumas coisas. E veja só o relato que ela nos traz. Ele disse, segue-me. Eu segui o meu guia, e ele conduziu-me às diferentes casas onde os irmãos fizeram as suas moradas, e disse, ouça as palavras aqui proferidas, pois estão escritas no livro de registros, e essas palavras terão um poder condenador sobre todos os que atuam uma parte desta obra, que não está atrás do espírito de sabedoria vindo de cima, mas atrás do espírito que não desce de cima, mas é de baixo. Disse o meu guia, isto está escrito nos livros como contra Jesus Cristo. Este espírito não pode harmonizar-se com o espírito de Cristo, da verdade. Eles estão intoxicados com o espírito de resistência e não sabem mais do que o bêbado que espírito controla as suas palavras ou as suas ações. Olha só, meus amados, cada testemunho mais forte do que o outro. Aqui o anjo leva Ellen White para o local onde eles estavam, proferindo palavras, brincadeiras, diversas situações, piadas, e ele diz, olha, está ouvindo essas palavras que eles estão dizendo? Essas palavras estão sendo registradas contra o próprio Jesus Cristo. Então, eles não estavam discernindo o mundo espiritual ali. Eles estavam olhando apenas para a questão humana, para uma questão carnal. Mas foi mostrado a Ellen White que aquilo ali estava sendo registrado contra o próprio Senhor Jesus. Veja o perigo de realmente rejeitarmos a mensagem enviada pelo Senhor do céu, porque estamos rejeitando o próprio Jesus. E veja, outra coisa que nós iremos ver, que é o desejo de Deus em Minneapolis. Esse é nosso último slide. Eu quero ler com vocês o desejo de Deus ali em Minneapolis, que diz assim, Deus designou trabalhar poderosamente pelo seu Espírito Santo naquela reunião de Minneapolis, para todos os que se lhe submetem o seu caminho e a sua vontade. Ele faria dessa ocasião uma escola muito preciosa para todos aqueles que fossem ensináveis. Por mais fracos e imperfeitos que fossem, se percebessem a sua fraqueza e a sua ignorância espiritual, receberiam força e esclarecimento divino. Nesse tempo de perplexidade, se em vez de diversão, brincadeira e ridicularização, houvesse oração sincera e um esforço para promover a harmonia e a unidade, as mais preciosas vitórias teriam sido obtidas. E o que teria colocado o trabalho anos à frente, e salvo muitas almas. Mas a rendição aos arranjos de Satanás e a atuação de atributos satânicos nessa ocasião fez com que o registro fosse inscrito nos livros do céu. Olha só o que foi escrito no livro do céu. Não fidedigno
quando interesses importantes estão em jogo. Queridos, veja que testemunho fortíssimo. Os homens que receberam essa mensagem, o Espírito de Profecia nos diz que a vontade de Deus era ensinar esses homens sobre a justiça ali naquele momento, e a vontade de Deus era que eles saíssem de Minneapolis e fossem pregar para o mundo inteiro. Porém, eles não receberam a mensagem, não acalentaram a mensagem. Logo, no céu foi escrito o que contra esses homens? Não fidedigno quando interesses importantes estão em jogo. Queridos, essa é uma história que foi escrita contra eles, mas que pode ser escrita contra nós também. A mesma mensagem que foi dada a eles está disponível a nós. Eles foram nossos antepassados. Mas e nós hoje? O que queremos fazer com essa mensagem? E agora, afinal de contas, qual é a mensagem? Qual o conteúdo da mensagem? Por que eles resistiram tanto a essa mensagem? É exatamente o tema do nosso próximo estudo. Vamos entender o conteúdo e vocês vão ver junto comigo, pela graça de Deus, que é um tema riquíssimo biblicamente. É um tema maravilhoso e ao começarmos a entender a justiça de Cristo, como ela se manifesta, com certeza a minha vida e a sua vida irá mudar bastante. E nós iremos entender o porquê também houve um espírito de resistência. Nós iremos ver tudo isso juntos a partir do nosso próximo estudo. Então esses 3 primeiros vídeos, foi a nossa jornada pela história de Minneapolis. E agora, a partir de então, iremos entrar na mensagem que foi dada por Deus por esses mensageiros. Até o nosso próximo estudo, e eu quero convidar você para orar junto comigo e finalizarmos essa primeira parte dos nossos estudos da história de Minneapolis. Oremos juntos. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos guiou até aqui, o Senhor esteve conosco, nos ajudou a entender, e te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós e ainda fará por nós. Nos ajude, Senhor, a compreender, agora que compreendemos a história, que possamos compreender a mensagem. E que essa mensagem faça transformação em nossas vidas. E que não venhamos a cair no mesmo erro, Pai, dos homens do passado. Mas que nossa geração possa ouvir essa mensagem como um alto clamor. E que possamos nos preparar, Senhor, para essa vinda de Jesus. Para estarmos nas mansões celestiais. E que possamos ter o privilégio, Deus, de ver Jesus voltar ainda em vida. Mas nos ajude a ouvir, entender e praticar essa mensagem tão preciosa que vai apressar a volta de Jesus. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.